Eu quero saudar a amada Igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu quero, muito particularmente, dirigir uma saudação toda especial aos servos do Senhor, os obreiros que estão aqui na tribuna de honra. Aos nossos irmãos, a nossa saudação de paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, esse dia é um dia de grande e suma importância para o povo de Deus, não somente aqui em Angola, mas em todo o mundo. Glória ao nome do Senhor. Cada nação tem as suas datas especiais, suas datas que comemoram independência ou outra coisa semelhante. A Igreja do Senhor aqui em Angola também tem um dia especial de comemoração, e este dia é o dia de Pentecostes. Estou muito feliz por estar convosco nesta tarde de poder participar desta festa especial. Que Deus nesta tarde possa fazer uma repetição do dia de Pentecostes aqui em Luanda. Meus amados irmãos, sem perda de tempo, eu gostaria de abrir a minha Bíblia e vos convidar também a abrir as vossas Bíblias. Abriremos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu quero ler somente o versículo 12. O versículo 12 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Que quer isto dizer? Meus irmãos, as nações reunidas em Jerusalém ficaram em suspense, ficaram apreensivos e lançaram 3 perguntas. A primeira foi: todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? É o verso 7 do capítulo 2. E depois, o verso 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E a terceira é esta que li para a nossa meditação. O que quer isso dizer? Meus queridos e amados irmãos, o dia de Pentecostes era a segunda festa importante para o povo de Deus do Antigo Testamento. Primeiro era a Páscoa. Todos nós sabemos de quem falava a Páscoa. A Páscoa falava de Cristo, o Cordeiro. São Paulo chegou a dizer: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A segunda festa importante para o povo de Israel era o Pentecostes. O Pentecostes, já ouvimos o nosso ilustre pastor Prado fazer referência, que era a festa das primícias, era a festa do movimento dos molhos, era a apresentação ao Senhor de uma oferta toda especial do mais profundo coração do povo de Israel. Porém, eu quero vos falar nesta tarde, meus amados e queridos irmãos, que o dia de Pentecostes se tornou importantíssimo em toda a história do mundo, podemos assim dizer.
celebravam a festa das primícias ou o Pentecostes. O Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Era um tempo em que o povo de Israel se congregavam e fazia aquela festa, oferecendo o holocausto duplo e também trazendo as primeiras novidades da terra, os primeiros frutos. Deus escolheu esta data, este dia, o dia de Pentecostes, para fazer a sua obra, o derramamento do Espírito Santo. Aleluia! Deus escolheu. E podemos pensar nesta tarde, por que Deus escolheu justamente o dia de Pentecostes? Por que não foi na Páscoa? Por que não foi na festa dos tabernáculos, que era a terceira festa? Por que Deus escolheu? O plano de Deus, amados irmãos, ele se cumpre conforme a sua santa e gloriosa vontade. Aleluia! A festa das primícias tem muito a ver com a nossa festa. Glória ao nome do Senhor. Jesus havia trabalhado durante 3 anos. 3 anos seguidos, o seu ministério foi uma coisa deslumbrante. O ministério de Cristo foi marcado por maravilhas, por sinais, por prodígios, coisas extraordinárias. João chegou a dizer no seu livro que nem o mundo inteiro caberia um livro ou os livros que se escrevessem com referência ao ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, meus amados irmãos, todo aquele trabalho realizado por Cristo, não encontramos assim um número elevado de pessoas que se diziam convertidas e que estivessem seguindo diretamente a Cristo. Nós podemos observar que o maior número de pessoas que se diziam discípulos de Jesus Cristo era na base de umas 500 pessoas, conforme São Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 15. 500 pessoas. Só esse é o número maior que nós encontramos. Ora, meus amados e queridos irmãos, o ministério, como foi o ministério de Cristo, as multidões que afluíam, que acompanhavam o mestre, devia ser maior. O número de pessoas salvas devia ser maior. Porém, o caminho de Deus é sempre diferente do caminho dos homens. Deus sempre tem os seus caminhos e realiza conforme Ele quer. Glória a Deus. Deus estava reservando o grande progresso para esta obra a partir da volta de Jesus Cristo ao céu com a descida do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. No período inicial, Deus, o Pai, na sua dispensação geral, operou maravilhas, fez sinais, fez prodígios e foi coisa extraordinária. Depois Jesus Cristo veio também a mesma coisa. E agora era a terceira dispensação geral, era a dispensação do Espírito Santo. E então, a última oportunidade que Deus daria ao mundo, última oportunidade seria com a descida do Espírito Santo. E Jesus havia dito aos discípulos, acalentando-lhes, dizendo para eles que eles não iam ficar órfãos, mas ele voltaria para eles. E disse mais: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Convém que eu vá. E Jesus chegou um certo dia entre os seus discípulos, e eles estavam reunidos no cenáculo, as portas fechadas, todos assombrados, com medo. Havia medo o terror com os adversários. Os irmãos estavam assombrados mesmo. Tudo era realizado a porta fechada. Ninguém abria a porta para nada, a não ser pelo código, conhecendo quem era que queria entrar. E Jesus, em dado momento, chegou entre os discípulos e eles estavam reunidos. E ele que havia instruído para eles que ele haveria de dar depois o Espírito Santo,